Se esse menino encostar em você sem morder, pode considerar um milagre. Foi assim que avisaram a Luana, antes mesmo dela conhecer o Miguel. Eram 7 da manhã, quando ela desceu do Nibus, na Avenida Paulista, moçoando, em cima da bolsa surrada, pensando na IRM internada e na conta do hospital, que não parava de crescer. Aos 26 anos, aquela vaga de Bab, num casaro de 3 andares com fonte na entrada e Porto Dourado, era mais do que um emprego. Era a Eltima Esperana. Na porta, a governanta Dona Mínica nem disfarou o olhar de cima a baixo. Primeira coisa no tente abraar o Miguel. Ele morde todo mundo que chega perto. Quando Luana entrou no quarto, viu o menino encolhido num canto, abraando um ursinho velho, num espal cheio de brinquedo caro e um silêncio pesado. A porta tinha fechadura por fora. Aquilo Jota te dizia tudo sobre como tratavam os problemas dele. Ela no avanou. No sorriu demais. No falou alto. Sentou no chão longe. Eu posso ficar aqui quietinha. Voc não precisa falar comigo se não quiser. Miguel estranhou. Ninguém nunca tinha oferecido isso espal. Com o tempo, ele arriscou uma pergunta depois outra. Luana tirou da bolsa um ursinho simples costurado pela Mi. Esse aqui o Bento. Protege quando eu ter com medo. Vós também fica com medo. Todo mundo fica Miguel. Foi ali entre 2 ursinhos e muita delicadeza que aconteceu o improvável. Pela primeira vez em anos, o filho do Million Rio estendeu amor. Encostou na dela. Não mordeu. Não fugiu. E Luana entendeu o que chamavam de monstro. Era na verdade uma criana apavorada, esperando algum que soubesse chegar sem machucar. Voc não vai tentar me obrigar. Essa frase ficou ecoando na cabeça da Luana pelo resto do dia. Era tu pequena, a voz do Miguel. Tu cheia de medo que parecia nem combinar com aquele menino que todos pintavam como uma fera. E foi com essa confiança fredil que a mãe seguiu. Luana descobriu arrepiado que Miguel nu era violento, era assustado. Cada vez que algum levantava a voz, ele encolhia. Cada vez que um adulto chegava perto demais, ele agarrava o ursinho Teodoro como se fosse um escudo. E ainda assim, ali sentado com ela no chão, ele parecia respirar um pouco melhor. Na hora do almoço, Mínica entrou com aquela bandeja sem gra, arroz branco frango sem tempero e cenoura cozida. Eles comem isso. Qualquer tempero dizia como quem repete um problema sem procurar entender. Luana não discutiu. S se abaixou ao lado do menino. Posso cantar pra Voc enquanto come? Miguel pensou temido e assentiu. E enquanto ela cantarolava baixinho uma micica de ninar, que a Midela cantava quando a vida apertava, Miguel comeu. Sem cuspir, sem chorar. Era pouco, mas era muito. Quando Ricardo chegou mais cedo naquela tarde, cansado, terno, amarrotado e olhar distante, esperava encontrar mais uma Babi apavorada. Mas encontrou seu filho deitado, ao lado de uma moa simples, lendo um livro como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Papa! Miguel correu até ele e parou a meio metro como sempre. A tia Luana tem um ursinho igual ao meu. Ricardo olhou para Luana com surpresa. Obrigado por cuidar dele. Ela sorriu educada. Foi um prazer, Ricardo. Mais tarde, sozinho no escritril, Ricardo não conseguia tirar a cena da cabeça. Miguel. Aquele menino que não deixava ninguém encostar, que mordia a timidicos, estava tranquilo. Conversando, comendo, ouvindo estrias. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu esperança. Algo estava diferente. Algo estava mudando. Eles não sabiam ainda que essa mudança tinha nome e chamava Luana. Eu não quero mais fingir que sou bravo com você. Luana ouviu essa frase no 3º dia de trabalho e sentiu algo dentro do peito se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Miguel, encolhidinho no tapete do quarto, segurava o ursinho Teodoro como quem segura coragem. Eu fingo pra ninguém me machucar, ele confessou baixinho. Luana se aproximou devagar sem tocar. Comigo, Voc, não precisa fingir nada, meu amor. Desde o primeiro dia, a relau dos dois crescia como plantinha teimosa, em meio ao concreto, sem barulho, sem pressa, mais forte. Miguel Jota conversava mais, fazia perguntas curiosas, sorria de canto, aquele sorriso úmido que escriana ferida sabe dar.
Ricardo percebeu a mudana. No escritrio, revisando contratos, ele se pegava lembrando da cena dos dois no show Miguel, encostado em Luana, ouvindo estrias com Ateno. Algo que ele pai não conseguia há meses. No quarto, Miguel fez algo ainda mais inesperado. Esticou a mão. Posso encostar na sua Luana? Sentiu o coral acelerar, mas manteve a voz firme. Pode sim. Foi um toque frigio leve, quase um sussurro de pele. Mas para Miguel era uma revolú inteira. Ele observou a mão dela como se fosse algo precioso. Quentinha, a sua também. Naquele mesmo dia, enquanto Luana arrumava os brinquedos, Miguel começou a contar sobre seus pesadelos. Sobre como acordava assustado, achando que algum ia for-lo a fazer algo que ele não queria. Sobre a saudade da Milma dorto grande para um corpo tu pequeno. Luana ouviu tudo com calma, com o olhar que acolhe sem invadir. Você acha que me viele de cima? Tenho certeza. E ela deve estar muito orgulhosa do seu coral corajoso. Miguel apoiou a cabeça no ombro dela. Foi arrepido, temido e inseguro. Mas foi volúntrio. Quando Ricardo apareceu na porta e viu aquela cena, sentiu o ar faltar. Ali estava a prova viva de que Miguel não era difícil. Ele se estava ferido. E Luana estava conseguindo tocar-lo onde ninguém mais conseguia. Naquela noite, Ricardo entendeu uma verdade simples e poderosa. Luana não era Es-Abab. Ela era o primeiro raio de luz entrando naquela casa, depois de anos de escurido. Esse menino está ficando mimado demais. A frase cortou o ar como faca. Luana mal teve tempo de se virar. Estela Santana Jotes estava parada na porta do quarto, braços cruzados, olhar duro, como se a perpria alegria do neto fosse uma ameaça. Miguel, que um segundo antes estava rindo, enquanto montava um forte de almofadas, se encolheu imediatamente atrás de Luana. Boa tarde, dona Estela. Luana disse com calma, brincando. Nesse rio, ele devia estar estudando. Ele tem 4 anos, senhora. A expresso de Estela se fechou ainda mais. A tenso no ambiente dava para cortar. Miguel tremia, segurando a barra da blusa de Luana como se ela fosse a Litima Protel do mundo. Miguel, venha aqui agora, ordenou a AV. O menino nem se mexeu. Miguel, o grito ecoou no quarto e fez o pequeno soltar um solu, agarrando ainda mais a perna de Luana. Luana respirou fundo. Ele é com medo, dona Estela. Criana não deve ter medo de AV. Criana não deveria ter medo de ninguém. Estela corou de raiva. Quem vos pensa que para me dar liu, sou algum que se importa com ele? E antes que Luana percebesse, Estela avanou para puxar o neto. Miguel, desesperado, se jogou nos braços da Bab. E foi ali naquele instante simples e devastador que algo extraordinário aconteceu. Miguel abraou Luana. Voluntariamente. Com fora. Com medo. Com confiança. O tempo pareceu parar. Estela ficou em véu chocada. Luana sentiu o coral apertar no de dor, mas de responsabilidade. Miguel tremia, mas não soltava. Isso inadmissível, berrou Estela. Ele no est desobedecendo. Ele este se protegendo. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado. E naquele momento Luana entendeu que a batalha não seria essa para ajudar Miguel a se curar. Seria também para protegê-lo das pessoas que deveriam amá-lo, mas que lhe davam medo. E Ricardo ainda não fazia ideia da guerra que estava prestes a começar dentro da perpria casa. A notícia de que Luana estava destruindo a educal do Miguel chegou a Ricardo antes mesmo de ele tirar o palete. Estela o esperava no escritrio, postura impecável, olhar calculado. Mas dessa vez Ricardo não parecia disposto a ceder tão arrependido. O que exatamente aconteceu? Estela suspirou alto como quem carrega o peso do mundo. O menino me desobedeceu. Nunca fez isso antes dessa Babi aparecer. Ricardo franziu a testa. Eles têm medo de Vuk. Era a primeira vez que ele dizia aquilo tu diretamente. Estela congelou ofendida. E como sempre fazia quando perdia terreno, mudou de estratégia. Filho Vok confia mesmo nessa mulher. A pergunta plantou uma semente silenciosa venenosa. E nos dias seguintes, Ricardo começou a observar Luana com Miguel, com um olhar apaixonado ou grato, mas com uma desconfiança sutil, quase invisível, mas presente. Enquanto isso, Luana seguia firme ao lado da criana. Mas ela também sentia o distanciamento. Sentia o silêncio de Ricardo ao final do dia.
Sentia que algo tinha mudado e não sabia bem onde tinha sido a falha. Até que numa sexta-feira à tarde, Stella decidiu dar seu próximo passo. 3 mulheres bem vestidas, perfumadas e com olhares afiados como eliminas chegaram manso sem aviso. Beatriz e Silvia, amigas da alta sociedade, seguiam Stella como se fossem guarda-costas de luxo. Luana estava no jardim brincando com Miguel em uma casinha improvisada de Lenis. A cena era simples, bonita, cheia de inocência. Mas para aquelas mulheres parecia um crime. Miguel, venha cumprimentar as visitas, disse Stella seca. Não quero, respondeu o menino se escondendo atrás de Luana. A real do garoto foi imediata e instintiva pura próteo. E para Stella foi o gatilho perfeito. Beatriz sussurrou algo sobre mau comportamento. Silvia insinuou que Luana estava ensinando o menino a desrespeitar a família. Stella apenas observava satisfeita como quem assiste a uma peça que ela mesma escreveu. Luana tentou manter a calma. Eles é tímido? Tímido? Ou mal acostumado? Retrucou Beatriz. Miguel tremia. Luana também. Mas desta vez não era medo, era raiva contida. Ela sabia que aquelas mulheres não estavam ali para conhecer Miguel. Elas estavam ali para destruir sua reputação. E Ricardo ainda estava no trabalho completamente alheio ao que sua pria me estava armando dentro da casa dele. Stella, Beatriz e Silvia não estavam ali por acaso. E Luana percebeu isso no instante em que voltou para dentro da casa com Miguel, sentindo o olhar das TRS queimando em suas costas. O ar ficou pesado, quase sufocante, como se a manso inteira estivesse prestes a testemunhar uma injustia anunciada. No dia seguinte, o primeiro golpe veio disfarado de inocência. Luana Vauqueville, minha pulseira de ouro, perguntou Stella com a voz melosa demais para ser sincera. Qual pulseira, dona Stella, que deixei na mesinha da sala? Sumiu. Luana congelou. Não tinha visto pulseira nenhuma. Miguel, ao lado dela, segurou sua mão com fora, como se ele também pressentisse o perigo. Na quarta-feira, Beatriz deixou uma quantia de dinheiro esquecida na cozinha. Horas depois, apareceu alarmada. Nossa, sumiu. A senhora quer que eu ajude a procurar? Perguntou Luana. Não sei se adianta. Beatriz respondeu, encarando-a, como se a resposta estivesse escrita na testa dela. Na quinta, Silvia derrubou um vaso caro propositalmente na frente de Mínica e apontou o dedo na mesma hora. Foi ela. Eu vi quando esbarrou. Eu estava no jardim com o Miguel, claro que estava. Silvia sorriu de canto satisfeita. A teia estava armada. E Luana, acuada, sabia exatamente o que estavam tentando fazer, mas não tinha como provar nada. Quando Ricardo chegou naquela noite, encontrou as TRS mulheres reunidas com todas com ar solene, como jusas prestes a dar um veredito. Ricardo, precisamos conversar, disse Stella. Luana foi chamada ao escritório. Ela entrou com o coral disparado, sentindo que qualquer palavra mal colocada poderia custar seu emprego e Miguel. Luana me contou sobre alguns incidentes, disse Ricardo frio. Ricardo, eu não peguei nada. Não quebrei nada. Não fiz nada disso. Ela parecia sincera, parecia ferida, parecia cansada. Mas o clima de vida cuidadosamente plantado comeava a sufocar a confiança que existia entre eles. Como você explica as coincidências? Ricardo perguntou, evitando encará-la nos olhos. Eu não sei explicar. Luana respondeu a voz jota embargada. Mas sei que não fui eu. O silêncio pesou como um tijolo no peito dela. Até que Ricardo disse a frase que fez o Cho desaparecer sob seus pés. Talvez seja melhor você ir embora. Luana não chorou, não gritou, não se defendeu. Apenas sentiu seu mundo ruir, porque sair daquela casa significava abandonar o único menino que tinha confiado nela e que, por causa dela, tinha voltado a amar. Luana subiu as escadas com passos pesados, como se cada degrau fosse uma despedida silenciosa. O corredor estava escuro, quieto, exceto pelo som suave da respiral de Miguel dormindo. Ela entrou no quarto devagar, sentindo o coral se partir, se de olhar para ele. Tu pequeno, tu frágil, tu inocente, do que estavam fazendo com ela. Sentou-se ao lado da cama, passou a mão com cuidado no cabelo dele e sussurrou. Boa noite, meu amor, tia Luana sempre vai te amar. Beijou a testa do menino, respirou fundo para segurar as lágrimas e deixou o quarto sem olhar para Terres. Talvez se olhasse, não teria coragem de ir embora. Na manhã seguinte, quando Miguel acordou,
e, no a encontrou ali, algo dentro dele quebrou de vez. Cad, a tia Luana, perguntou a Minica, com os olhinhos ainda inchados de sono. Ela teve que viajar? Viajar para onde? Longe. Miguel ficou em véu por alguns segundos. Depois comeou a chorar tão alto que ecoou pela casa inteira. Era aquele choro que vem do fundo da alma, aquele que arranca o ar do peito. E assim foi o dia inteiro. Quando Ricardo chegou do trabalho, encontrou o filho encolhido no canto do quarto, abraando o ursinho Teodoro, como se fosse a única coisa viva que restava no mundo. Filho, o que foi? Quero a tia Luana. Ela precisou ir embora. Por quê? Porque foi melhor assim. Miguel ergueu o rosto vermelho de chorar. Para quem foi melhor papai, para mim não foi. A frase atravessou Ricardo como uma faca. Ele não conseguiu responder. Nos dias seguintes, Miguel piorou. Não falava, não comia, não aceitava carinho. Voltou a morder qualquer pessoa que tentasse tocá-lo, como se tivesse voltado ao primeiro dia em que Luana o conheceu. Amanso ficou cheia de ciúncio e medo. O pediatra Dr. Henrique veio examí-lo. Fisicamente ele est bem, mas emocionalmente est devastado. O que posso fazer? Perguntou Ricardo aflito. Ele precisa se despedir da pessoa que perdeu. Est vivendo um luto. Luto. A palavra ecoou na mente de Ricardo como um castigo. Era isso. Ele havia arrancado dela a única figura de amor verdadeiro que o menino tinha. E agora Miguel estava se desfazendo um pedacinho por dia. Nos dias que seguiram, Ricardo tentou de tudo para preencher o vazio que Luana havia deixado, mas nada funcionava. Ele contratou outra bab, depois outra, depois mais uma. Mulheres experientes, formadas, pacientes, mas Miguel reagia a todas do mesmo jeito, mordia, chutava, gritava, se escondia. Era como se o mundo inteiro tivesse virado a mear novamente. No último dia, Ricardo o encontrou sentado no chão do quarto comendo quase nada plido com olheiras profundas para um menino tão pequeno. Ele abraava Teodoro com tanta fora que parecia medo de perder também o ursinho. Filho quer brincar, Miguel nem levantou o rosto. Quero minha tia Luana. Aquela frase estava virando a rotina da casa e o desespero de Ricardo. O Dr. Henrique voltou, desta vez mais se riu. Ricardo, isso não teimosia. Trauma. Eu fiz tudo certo, tirei ela porque achei necessário. Necessário para quem o médico perguntou direto. Para a segurana da casa. Henrique suspirou. A segurana dele era ela. Ricardo sentiu a verdade como um soco no estômago. What? Enquanto Miguel definhava emocionalmente, Stella continuava firme, repetindo que era uma fase e que ele iria superar. Mas nada do que ela dizia encaixava mais dentro do coral de Ricardo. Ele tentava abrar o filho, mas Miguel mordia. Tentava conversar, mas Miguel se encolhia, escondendo o rosto nos joelhos. O menino não confiava mais nem no perprio pai. E isso doa mais que qualquer acusal. Chat. Terres Babes desistiram em 2 semanas. A Elitima saiu chorando, mostrando a marca de uma mordida no brau. Senhor Ricardo, ele não quer ajuda. Ele quer ela. Tava o dia. Miguel teve uma crise tão forte que precisaram chamar o médico de madrugada. O menino tremia, suava frio, chamava por Luana como se estivesse sendo arrancado de dentro do perprio peito. Luana não vai embora, volta por favor. Ricardo ficou parado em véu, ouvindo cada palavra como se fossem eliminas. O que eu falo, doutor, a verdade sim. Traga só. Traga a pessoa que ele perdeu. Ou Voc pode perder seu filho emocionalmente por muito tempo. Foi nesse instante, no silêncio pesado do quarto, que Ricardo entendeu ele não precisava de outra bab. Não precisava de mais opiniões. Miguel precisava da única pessoa que o havia amado do jeito certo. E Ricardo precisava admitir que tinha deixado o medo de me custar a paz do perprio filho. Ricardo passou a noite inteira sentado na poltrona do quarto, observando Miguel dormir aos soluços abraado ao ursinho Teodoro, como se fosse a única encora no mundo. O médico tinha sido claro. Miguel precisava de Luana. E ele, como pai, precisava aceitar que tinha cometido o pior erro desde a morte da esposa. Mas Stella não parecia disposta a recuar. Pelo contrário, quando Ricardo comentou a possibilidade de chamar Luana de volta, ela o olhou como se ele estivesse cometendo uma heresia. Voc vai rastejar atrás daquela mulher, Ricardo.
Ela enganou Vox. Miela não fez nada. Voc não sabe. E mesmo se não tivesse feito ela no para nossa família. Ricardo sentiu um cansal que parecia vir de anos. Me pela primeira vez eu não vou fazer o que você quer. Isso foi o suficiente para acender o pavio. Estela perdeu totalmente o controle e no impulso fez o que não deveria ter feito. Contratou uma investigadora novamente, mas dessa vez para inventar um passado sujo. Enquanto isso, a vida de Luana também estava virada de cabeça para baixo. Ela trabalhava em bicos, chorava escondido no banheiro da Penso e tentava se equilibrar entre o medo do futuro e a dor da saudade. O telefone tocava, mas ela nunca atendia números desconhecidos, tinha medo de ser outra Cáunia, outra humilhau. A única coisa que a mantinha de pé era a Irme. Sofia sempre tentando animá-la mesmo do leito do hospital. Lu, e se esse sofrimento todo for porque você, a pessoa certa no lugar certo, ou a errada no lugar errado? Não fala isso. Aquele menino te ama. Luana fechava os olhos e enxergava Miguel chamando por ela. Aquele sussurro pequeno fragil. Era insuportável imaginar que ele estava sofrendo. Tchan. Do outro lado da cidade, Estela recebeu da investigadora um envelope recheado de provas fabricadas, relátrios falsos, acusais inexistentes, peginas impressas com mentiras cuidadosamente montadas. Ela levou tudo para Ricardo triunfante. Aqui este filho, a verdade sobre aquela mulher. Ricardo leu. E cada linha parecia mais absurda que a anterior. Mas era convincente, bem feito, coerente. Convincente o suficiente para o paralisar, mas não convincente o suficiente para calar o que ele tinha visto Miguel abraando Luana. Miguel sorrindo, Miguel vivendo. E pela primeira vez, Ricardo sentiu algo que nunca tinha sentido em Relaume. Desconfiana. Aquela semente pequena, silenciosa, acabaria crescendo. E mudaria tudo. Ricardo passou o final da tarde sentado, mesa do escritrio, o envelope cheio de provas diante dele. Cada folha parecia gritar mentiras vestidas de verdade, depoimentos falsos, supostos relatrios, a tomar acusal de agresso. Tudo tu bem montado, mas tu distante da Luana que ele conhecia. A mente dele dizia uma coisa, o coral dizia outra, e Miguel dizia tudo. Quando chegou ao quarto do filho, encontrou o menino com o rosto encostado no ursinho. Teodoro, repetindo num sussurro quebrado. Tia Luana, volta, volta. Ricardo não suportava mais. No dia seguinte tomou uma decisão. Ligou para Carlos, o investigador particular que sempre contratava para assuntos importantes. Preciso que investigue uma pessoa. Claro, Dr. Ricardo. Quem Luana Oliveira? Mas quero tudo mesmo, sem filtro. 2 dias depois o telefone tocou. A voz de Carlos estava firme, segura e totalmente diferente das acusais no envelope de Estela. Dr. Ricardo, terminei a investigá-lo. E ela não tem nada, rístrico impecável. Honesta, trabalhadora, nunca se envolveu em nenhum incidente. Ricardo sentiu o peito gelar. E sobre a suposta agresso criana inventada. Nada disso existe em lugar nenhum. Tem certeza absoluta. Inclusive ouvi vizinhos dizendo que a criana que ela cuidava antes chorou quando ela foi embora. Silenciou. Ricardo fechou os olhos. A verdade se encaixava com perfeito, tudo que Estela tinha mostrado era falso. Arquitetado, criado para destruir Luana. Carlos, outra pergunta. Diga, possível falsificar documentos como aquele relatrio? Sim. Crime, mas possível. Ricardo encerrou a ligal com uma mistura de nojo, raiva e arrependimento. Sentia-se trado no por Luana, mas por sua perpria-me. Naquela noite desceu as escadas decidido. Estela estava na sala tomando CNA como se o mundo estivesse perfeitamente sob controle. Me precisamos conversar. Ela ergueu o olhar tranquila. Sobre o que, querido? Sobre as mentiras que você inventou. A escara de Estela tremeu levemente. Ricardo jogou o envelope sobre a mesa. Eu investiguei com profissionais de verdade. Nada disso existe. Nada. O silêncio foi tão pesado que parecia empurrar as paredes. Ricardo, eu fiz pelo teu bem. No. Voc fez para destruir uma pessoa inocente. Estela tentou argumentar, mas Ricardo interrompeu com uma dor que vinha do fundo da alma. Por sua causa eu destruo a vida da mulher que salvou o meu filho. Foi nesse instante que ele percebeu. Não dava mais para esperar. Não dava mais para hesitar. Ele precisava encontrar Luana. E precisava fazer isso agora antes que fosse tarde demais.
Ricardo chegou penso onde Luana estava, hospedada com o coral acelerado, como se cada passo fosse uma confissão. O lugar era simples, as paredes descascadas, mas havia algo acolhedor ali, muito mais acolhedor do que a manso cheia de ouro e ciúncio onde Miguel sofria. Bateu na porta, 1, 2 vezes. Quando Luana abriu ainda com o uniforme antigo pendurado no arm-rio, improvisado atrás dela, o impacto foi imediato. Os olhos dos dois se encontraram carregados de migoa saudade e tudo o que nunca tinham dito em voz alta. Ricardo, o que faz aqui? Ele respirou fundo. Vim pedir desculpas. Luana piscou devagar, como se não tivesse certeza se estava ouvindo direito. Desculpas por me acusar, por acreditar em mentiras ou por me deixar ir embora sem sequer perguntar a minha verso. As palavras eram afiadas, mas a voz tremia. Doa nela tanto quanto doa nele. Ricardo baixou o olhar. Minha me armou contra você. Todos aqueles documentos eram falsos. Luana sentiu as pernas fraquejarem. Sentou na cama devagar. Ela inventou tudo. E eu deixei que isso destruísse você. E o Miguel? Ao ouvir o nome do menino, os olhos dela encheram na hora. Como ele este mal. A palavra caiu entre os dois como um peso. Ele voltou a morder no come não fala com ninguém. Chora seu nome todas as noites. Luana levou a boca tentando conter o choro. Meu Deus, meu pequeno! Ricardo se aproximou um passo com cautela. Luana, eu preciso de Voc. Ele precisa de Voc. Ela enxugou o rosto, mas a dor ainda estava ali. Ricardo, você me tirou tudo. Eu perdi o emprego, perdi minha paz e quase perdi ele. Eu sei. E não sei como reparar isso. Se sei que não posso perder Vox 2. Aquela frase quebrou algo dentro dela. Ricardo, isso não é sobre Miguel N. Ele a encarou vulnerável como nunca. No. Eu sinto sua falta. De você. No S da Bab do meu filho. Luana desviou o olhar, o coral disparado. Não posso voltar porque você está arrependido. Eu não quero que volte por mim. Ele respirou fundo. Quero que volte para o Miguel. E se um dia você puder voltar também para mim, eu espero. Silêncio. Um silêncio cheio de sentimentos que ainda não tinham nome. Ento Luana disse a Nika coisa possível naquele momento. Eu preciso pensar. Ricardo assentiu respeitando o espal que aquele amor merecia. Pense. Mas pense também no Miguel. Quando ele saiu, Luana desabou em lágrimas no de tristeza, mas de uma de vida que vinha do coral. Ser que ela ainda tinha fora para voltar àquela casa e encarar tudo outra vez. A visita Irme no hospital foi o empurro que Luana precisava. Sofia, mesmo fraca, tinha aquela coragem que parecia vir de um lugar sagrado. Luvocama, aquele menino amo, como se fosse meu, e o pai dele. Luana hesitou. Também, mas somos de mundos diferentes. Sofia sorriu quase debochada. Mundos diferentes nada. Coral tudo igual. Foi ali, segurando a mão quente da Irem, que Luana entendeu amor de verdade, não se mede por CEP, por diploma ou por sobrenome. Se mede por cuidado, por presena, por coragem. Então ela tomou a decisão. Ligou para Ricardo no dia seguinte. A voz dele do outro lado da linha saiu tremula. Luana Voc decidiu. Decidi. Vou voltar. Silêncio. Depois um suspiro que parecia anos de álveo. Obrigado, meu filho precisa de você. E eu tenho algumas condias. Ela listou tudo respeito contrato formal, limites claros com Estela, e principalmente que nada fosse apressado entre eles. Ricardo aceitou sem hesitar. No fim daquela tarde, Luana subiu as escadas da Manso novamente. Menica abriu a porta com os olhos marejados. Graças a Deus, Voc voltou o Miguel Tele em cima trancado. Es chora. Luana subiu correndo. Parou diante da porta. Respirou fundo. Miguel a tia Luana. Do outro lado, silêncio. Depois passos. A maaneta virou devagar. O menino apareceu magrinho, olheiras profundas, o ursinho Teodoro quase desmanchando nas emoções. Voc voltou. Luana se ajoelhou, abrindo os braços, sem tocar. Voltei, meu amor. Nunca mais vou embora sem te explicar. Miguel se jogou nela com tanta fora que parecia querer colar o peito no dela. Ele chorava, soluava, mas sorria no meio do choro. Promete que não vai me deixar. Prometo. Ele apertou mais. Agora eu posso respirar de novo.
Na porta, Ricardo observava com lágrimas nos olhos. Em 5 minutos, Luana devolveu ao filho dele aquilo que ninguém mais conseguia paz. Às vezes, quem mais nos machuca, no quem nos odeia, quem ama do jeito errado. E quem mais nos cura, no quem tem dinheiro, diploma ou poder. Quem enxerga nossa dor com sinceridade. O amor que transforma não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que emocionam, inspiram e tocam o coral.